A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Comunicação Eficaz para a Advocacia, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com o Pacto Global Rede Brasil, estabelecido entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Recepciono a todos com muita alegria, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse trabalho que nós organizamos com tanto carinho para todos vocês, para todos e todas que nos acompanham, que acompanham os nossos eventos e que já sabem o que esperar de mais este encontro. Nós sempre pensamos qual será o tema que de fato pode trazer algo de importante para o seu desenvolvimento humano, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento acadêmico. Em especial, esta coordenadoria que organizou este evento, a Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, tem esta preocupação, tem este foco de trazer aos acadêmicos conhecimentos que os levem a se desenvolver as suas chamadas soft skills, aquelas habilidades que o colocarão em uma posição melhor, uma posição de destaque, ao conseguir lidar com os desafios que você enfrentará ao longo do seu caminho. E um dos grandes desafios, com toda certeza, é conseguir se comunicar de forma eficaz. Então, como nós trilhamos esse caminho? Nós primeiro identificamos qual é o tema que de fato pode trazer esse conteúdo de relevância e de importância que pode contribuir para a sua vida. E depois que nós encontramos essa temática, nós buscamos pessoas altamente qualificadas para falar a respeito dessas temáticas. E para nossa imensa alegria, nós temos na nossa comissão a coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento, que também é a nossa conselheira seccional da OAB de São Paulo, uma grande advogada que tem aí diversos projetos sob seu comando, uma pessoa da nossa mais profunda admiração, a doutora Fabiana Alves, que será a expositora neste evento sobre essa temática tão importante. Então, quero agradecer aqui imensamente a presença da doutora Fabiana. Nós sabemos que a agenda dela é sempre muito disputada, porque ela sempre tem muitos compromissos, e é uma alegria para nós podermos contar com a presença dela na comissão, enriquecendo a nossa comissão com a sua expertise, e que ela tenha a generosidade de partilhar conosco os seus conhecimentos. Então, doutora Fabiana, minha amiga, que ao longo do caminho a gente sempre acaba chamando de Fabi, porque é uma pessoa extremamente querida, é uma pessoa que é generosa ao compartilhar conosco e compartilhar com aqueles que a conhecem sempre os seus saberes, o seu conhecimento, e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando neste evento hoje poderá dizer ao final desse evento que de fato os conhecimentos que foram trazidos farão diferença na sua vida. Então, quero agradecer muito a presença da doutora Fabiana, quero agradecer também as nossas acadêmicas que estão aqui representando todos os acadêmicos e acadêmicos de direito, a nossa querida Patrícia e a Vitória, que irão mediar as perguntas, e desde já peço a todos que participem, que encaminhem as suas perguntas, as suas dúvidas, preferencialmente através do Q&A, para ficar mais organizado, para elas conseguirem localizar com facilidade o seu questionamento. Então, quero agradecer também
ao Dr. Fábio Silveira, que teve um contratempo e talvez terá que entrar um pouco mais tarde neste evento, mas que foi um dos organizadores desse evento, é o nosso membro consultor da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, uma pessoa que realiza um trabalho com extrema dedicação e que merece os nossos cumprimentos e reconhecimento. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra à nossa expositora, pedindo que ela também fale um pouco sobre ela, sobre a sua trajetória, sobre os seus projetos, porque a minha apresentação foi muito sucinta e, por certo, eu não fiz jus a todos os projetos aos quais a doutora Fabiana está à frente. Eu gostaria que ela falasse um pouco, em especial, sobre um projeto que eu acho extremamente importante, que é o projeto Mulheres com Direito, que, de fato, é um projeto empoderador e que tem um escopo extremamente importante, em especial para a advocacia. Então, quero também fazer uma justificativa, porque infelizmente eu também tenho um compromisso agora, logo em seguida, então eu vou ter que ficar durante só o início desse evento, depois terei que me ausentar, já me justifiquei com a nossa expositora, com as nossas acadêmicas, e peço desculpas a todos vocês, com certeza vou acompanhar depois o evento, que felizmente está sendo transmitido através do nosso Facebook. Então, a todos, um excelente evento. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco, por apoiarem o nosso trabalho, porque é a presença de vocês que justifica todos os nossos esforços e o nosso carinho em realizar todos esses eventos que nós planejamos para vocês. Então, doutora Fabiana, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de começar com alguns agradecimentos, como sempre, porque nenhum evento desse ocorre sem que muitas pessoas estejam envolvidas na organização, na idealização. Gostaria de agradecer inicialmente ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva Santos, que tem feito aí um trabalho bastante desafiador, levando conhecimento, cultura, capacitação para a advocacia, em tempos que nós temos visto que têm sido tão inéditos como estes. Gostaria de agradecer também ao doutor Alexandre Rolo, que é o presidente do Departamento de Cultura e Eventos, departamento este que todos os dias, desde o início da quarentena, tem organizado aí webinários, palestras, congressos, fazendo com que a nossa vida cultural dentro da OAB São Paulo continuasse mesmo dentro de pandemia e isolamento social. Queria agradecer também a minha querida amiga e presidente da Comissão do Acadêmico de Direito, doutora Adriana Cecílio, pelo convite para integrar a comissão, através da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, da qual sou coordenadora, e também parabenizá-la pelo excelente trabalho que nós aqui do Conselho, que nós aqui da gestão da OAB temos podido aí acompanhar, e com muita satisfação vemos crescer a cada dia. E agradecer também Patrícia, Vitória, as acadêmicas de direito, porque essa coordenadoria dentro dessa comissão tem como objetivo levar informação a vocês, que dentro em breve serão advogadas como nós, e que estão aí num trabalho de formação bastante importante, dentro dessa profissão que tem sofrido cada vez mais alterações e que tem encarado aí cada vez mais obstáculos dentro desse cenário todo bastante atípico. Então vamos lá. A doutora Adriana já me apresentou, meu nome é Fabiana Alves, sou advogada, comecei na OAB dentro de uma comissão, que era a Comissão da Jovem Advocacia, que é uma comissão irmã da Comissão do Acadêmico de Direito, para aqueles que estão se formando, para aqueles que acabaram de se formar. A direito a advocacia são as portas de entrada para aqueles que estão aí nesse trabalho de formação tão árduo, e formação essa que nunca termina, e que querem se aproximar da nossa instituição. Hoje sou advogada, especialista em direito de família e das sucessões, especialista também em direito empresarial, acabo dedicando grande parte da minha atuação empresarial às empresas familiares, e dentro desse universo tão único que é a família, e que são as empresas familiares, que hoje são aí praticamente mais da metade, muito mais da metade das empresas brasileiras, nós temos muitos conflitos. E dentre esses conflitos, o que salta aos olhos é que eles surgem e eles se resolvem na comunicação.
Então, como advogada, com vários projetos. Hoje eu nem vou falar tanto dos outros projetos, a doutora Adriana mencionou Mulheres com Direito, que é um projeto para nós, advogadas, para nós, acadêmicas, mulheres, dentro desse cenário. Dentro de todos esses projetos, o que sempre se destaca é como nós exercemos uma profissão que se dá e que ocorre por meio da palavra. O nosso grande instrumento é sim o saber jurídico, mas o saber jurídico que é adquirido por meio da palavra, muitas vezes aquela palavra dos nossos livros de doutrina, muitas vezes aquela palavra escrita que nos vem por meio de votos, de ministros, de cortes superiores, e que acaba sendo colocada em prática no nosso dia a dia através da palavra oral. Aquilo que nós levamos ao cliente, aquilo que nós sustentamos em tribunais, aquilo que nós falamos em audiência. Seja a palavra escrita, seja a palavra falada, a verdade é que a língua é o nosso instrumento máximo de comunicação. A verdade é que nós somos sempre comunicadores. Desde um primeiro atendimento àquele cliente, passando por uma reunião com outro advogado, por uma audiência, nós estamos sempre ali, tentando ou então exercendo a nossa capacidade comunicativa. E a comunicação não é algo tão natural. Se a língua é o suporte do pensamento humano, se a língua é algo que nós utilizamos todo dia, se a comunicação é algo que ocorre muitas vezes da hora que acordamos até a hora que deitamos, seja comunicação com o outro, seja comunicação com nós mesmos, seja comunicação através de conversas, de WhatsApp, de redes sociais, ou qualquer meio, a verdade é que existem sim técnicas e ferramentas, ou pelo menos questões, sobre as quais nós podemos nos debruçar para que nossa comunicação seja mais eficiente, para que ela seja mais eficaz. Como advogados, a nossa matéria-prima o nosso instrumento é a palavra e a nossa matéria-prima é o conflito. Nós trabalhamos com o conflito. Nós trabalhamos na análise desse conflito que é trazido pelo cliente e para resolver esse conflito. O conflito esse que, como eu já disse, nasce muitas vezes de um problema de comunicação e vai se resolver através do estabelecimento de uma comunicação eficiente entre as partes, ou pelo menos de uma comunicação eficiente nossa com o juiz, da outra parte com o juiz, lembrando que se pensarmos mesmo no litígio, nós temos uma parte que apresenta uma tese, uma outra que apresenta uma antítese e o juiz que vem com a síntese. Tudo isso ocorrendo, tudo isso se dando no ambiente da linguagem. A teoria da comunicação, nesse sentido, ela acaba sendo de suma importância para que nós que utilizamos esse instrumento palavra, possamos compreender melhor como utilizá-lo de maneira não tão automática, mas como utilizá-lo com a finalidade de obtermos aquele resultado que queremos, que é a satisfação do cliente, que é a solução do conflito, que é realmente o apaziguamento de um contexto bastante complicado que nos é trazido. E dentro dessa teoria da comunicação, hoje, nós não vamos ter tempo, já adianto, de falarmos de todos os aspectos. A ideia é realmente pincelar tudo aquilo que está envolvido quando pensamos em comunicação, trazer aí algumas provocações, algumas reflexões, para que cada um de vocês, e aqui tomo a liberdade de chamá-lo de vocês, gostaria de ser chamada também de você, porque estamos num ambiente, num contexto muito mais informal do que de uma audiência, do que de uma sessão da OAB, e o contexto importa quando pensamos em comunicação, até para que a gente possa selecionar adequadamente o nosso repertório, as nossas palavras, aquilo que vamos dizer. Então, para que vocês possam se apropriar daquilo que interessa e para que vocês possam, acabada essa fala, para que possam procurar na internet, na literatura, em cursos, aquilo que entendem ser necessário para que possam se comunicar de maneira mais eficaz. E lembrando que dentro dessa teoria da comunicação, na qual falaremos dos axiomas da comunicação humana, falaremos da necessidade da escuta, porque temos uma sociedade muito preocupada com cursos de oratória, quando, na verdade, o que precisaríamos para uma comunicação mais eficiente seria um curso de escutatória. Se escutássemos mais, escutássemos melhor, teríamos menos conflito e teríamos realmente uma comunicação mais eficaz, mais adequada com aqueles que nos rodeiam. Então, vamos falar dessa escuta ativa, vamos falar da comunicação nas pautas de interação e vamos falar brevemente também da comunicação não violenta, que me parece atual e necessário. Só que essa comunicação, ela vai ser importante não apenas para que possamos ser advogados melhores,
para que possamos resolver os conflitos dos nossos clientes, mas que também possamos utilizar nas nossas vidas pessoais essas mesmas ferramentas, essas mesmas informações, para que não tenhamos, ou pelo menos para que evitemos, na medida do possível, conflitos, não só nas nossas casas, nos nossos cursos, mas também em nossos escritórios, porque como advogados trabalhamos com outros colegas, para que possamos ter aí realmente essas estratégias de comunicação, até no momento de captarmos clientes e não só de resolvermos os seus conflitos, os seus problemas. Então, dentro disso tudo, vamos falar hoje da teoria da comunicação, mas já deixo claro que para que tenhamos uma boa formação, também necessário seria que estudássemos a teoria do conflito e a teoria da negociação. Mas aí eu deixo como dica para os acadêmicos, para os advogados já formados, para que corram atrás também deste tipo de informação que pode ser facilmente encontrada em livros de negociação para advogados, em livros de mediação, que sempre trazem esse viés da importância da comunicação eficaz e da importância de nós, advogados, termos estas outras habilidades, sempre pensando na nossa profissão como uma profissão multidisciplinar, que depende não só do conhecimento da lei e da jurisprudência, mas também de várias outras habilidades e saberes para que possa ser bem exercida. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quando pensamos em uma comunicação eficiente, geralmente pensamos em cursos de oratória, esquecemos dos cursos de escutatória e esquecemos que a comunicação só será eficaz, só será eficiente se ela se der com base em um diálogo. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer hoje é da importância de nós focarmos neste que tem sido um grande desafio da atualidade, o diálogo. Diálogo como comunicação, diálogo como algo essencial dentro dessas redes de convivência, dentro das redes sociais, nas quais interagimos diariamente, principalmente agora em tempos de isolamento. E quais são as dificuldades, quais são os desafios de termos uma comunicação eficiente, de termos uma comunicação eficaz, de estabelecermos um diálogo? O desafio fica, ou ele pelo menos reside, consiste, no fato de que nós temos hoje em dia uma comunicação bastante superficial. Temos muitos meios de comunicação, porém essa diversidade de meios de comunicação, ela tem feito com que a nossa comunicação com o outro tenha ocorrido sempre no plano da superfície. Agora, com a questão do isolamento, nós temos a dificuldade, ou pelo menos contamos com menos recursos, ao não podermos encontrar presencialmente nossos clientes, as outras partes, para que nós possamos realmente estabelecer ali uma comunicação mais profunda, mais completa. Nós temos indivíduos que se apresentam na atualidade com a incapacidade de falar sem impor opiniões, com a incapacidade de falar com os outros sem brigar. Lembrando que o diálogo, eu já vou antecipar dando um spoiler aqui, o diálogo ele está muito mais para um grande frescobol do que um ping-pong. Se a profissão é uma profissão na qual muitas vezes nós acreditamos que a comunicação se dá como um ping-pong no qual eu preciso vencer o outro, e eu falo para convencer, eu falo para persuadir, eu falo para ganhar a causa, a verdade é que a comunicação eficaz, através do diálogo, é aquela na qual eu falo com o outro para juntos construirmos um entendimento, para juntos construirmos um resultado. E para isso, eu preciso ter a capacidade de entendimento mútuo. Eu tenho que ter a capacidade de me colocar no lugar do outro. Só que isso vai necessariamente passar por diferenças culturais, por diferenças de formação, por um fosso de gerações, e muitas vezes presenciamos esse fosso de gerações dentro da nossa profissão, principalmente quando os acadêmicos de direito estão fazendo estágio com advogados mais experientes, de mais idade, ou quando temos ali um advogado júnior que acaba trabalhando com um advogado mais velho, a gente começa a perceber que a questão mesmo da idade, ela serve como um grande empecilho, serve como um grande obstáculo, como uma dificuldade para a comunicação. Um crescente sentimento de preocupação com esse problema da comunicação, que acaba sempre sendo tratado do ponto de vista da forma e não do conteúdo. Se hoje nós temos problemas de comunicação por causa da pandemia, nós tentamos achar outras redes sociais, nós tentamos achar outros meios pelos quais vamos entrar em contato com os nossos colegas, com os nossos clientes.
olvidando, esquecendo que muitas vezes o essencial é cuidar da forma como eu me comunico e não do meio pelo qual meio que eu utilizo para conseguir me comunicar com o outro. E aí o que nós precisamos é realmente desenvolver essa a capacidade, ou pelo menos essa preocupação, esse comprometimento de que precisamos todos nos esforçar no sentido de tentarmos construir uma rede de entendimento mútuo e de confiança entre as partes, acelerando aí um processo de enriquecimento, ou pelo menos de afastamento de todos os problemas de comunicação que nós temos visto nos últimos anos. Então, resumindo, o problema da comunicação hoje, se nós pudéssemos resumir em um parágrafo, é basicamente que nós temos uma rede cada vez mais ampla de comunicação, que coloca todo mundo em contato com todo mundo. Hoje estamos aqui com 65 participantes, cada um do seu escritório, cada um da sua casa, estamos em contato, mas muitas vezes sem termos o cuidado necessário em como esta comunicação se dá para além da forma, para além do meio que eu utilizo para que ela ocorra. Então, vamos lá. Pensando nisso, eu gostaria de trazer aqui, até pela minha formação como linguista, antes de ser advogada, eu me formei em linguística, e isso, de uma grande medida, não vou dizer nenhuma certa, em uma grande medida, influencia toda a minha trajetória no mundo jurídico, influencia o meu dia a dia, e me deixa mais evidente essa preocupação que todos devemos ter com a questão da linguagem, com a questão da comunicação em nossa área, em nosso métier. Eu gostaria de trazer aqui um conceito. Comunicação. O que quer dizer essa palavra? Comunicação vem de um prefixo comum junto com um sufixo ie, que significa fazer. Então, a comunicação, ela significa pôr em prática. A comunicação significa fazer algo junto com o outro. E quando eu me comunico, realmente, eu faço muita coisa com o outro. Eu construo uma realidade com o outro. Eu construo um entendimento com o outro. E aí, veja, já é o primeiro problema, o primeiro desafio que nós advogados precisamos superar. É com o outro e não contra o outro. Porque dentro da lógica adversarial, na qual nós nos formamos, e digo nós, porque eu me formei dentro dessa lógica, mas infelizmente ainda tenho certeza que muitos de vocês que são acadêmicos ainda estão se formando dentro dessa lógica na qual o advogado é um ajuizador de causas, é um peticionador, é alguém que realmente vai bater as portas do judiciário, que vai tentar ganhar da outra parte para mostrar que seu cliente tem razão, que seu cliente tem direito. Nós precisamos afastar um pouco essa lógica que nos é incutida nos bancos da faculdade e que segue também na pós-graduação e muitas vezes nas vidas dos próprios profissionais formados nos escritórios, e pensar que a comunicação é fazer algo com esta outra pessoa, com a outra parte, com o meu interlocutor. E nesse sentido, vamos pegar ali aquela palavra inicial que nós abordamos, que é o diálogo, vem com grande força. O diálogo, que no seu sufixo de não quer dizer dois. O diálogo quer dizer a palavra. Então, o de é a questão da palavra, que vem no diálogo, o logos seria por meio desculpe, peraí que eu me confundi agora. O de que quer dizer através e o logos quer dizer por meio da palavra. Então, o diálogo, assim como a comunicação, se a comunicação é construir algo com o outro, o diálogo é construir algo por meio da palavra. E quando eu penso em construção, necessariamente eu penso em colaboração, eu penso aí numa comunhão de esforços. E aí, independentemente de serem dois interlocutores, 3, 4, 5, o que eu vou ter é uma série de atores, uma série de participantes desse contexto comunicativo, desse contexto comunicacional, que vão trabalhar juntos para a construção de um determinado entendimento. E aí sim eu vou poder dizer que a comunicação foi eficaz. Então, nesse diálogo, eu vou tentar tornar comum uma ideia para o outro, ou uma ideia que ele não sabia, e aí eu precisarei explicá-la, ou uma ideia que ele já conhecia, mas nós vamos construir uma terceira via. E aí vem essa imagem que eu gosto muito de usar,
de que o diálogo, ao contrário da lógica adversarial, na qual nós somos formados, na qual nós somos forjados enquanto advogados, ele não se confunde com a discussão. Então, pensemos em dois jogos. A lógica adversarial, a lógica da discussão, é uma lógica do ping-pong. Nesse ping-pong, eu pego a palavra e eu tento arremessar a palavra como se uma bolinha ela fosse, para fazê-la cair no campo do adversário e marcar ponto. Então, na discussão, eu entro para ganhar. Na discussão, eu entro para vencer. Na discussão, eu entro para ter razão. E com isso, necessariamente, uma parte precisa ganhar e a outra, necessariamente, terá que perder. Dentro dessa ideia de discussão, que é tão comum na nossa área, nós temos a apresentação de vários pontos de vista, e esses pontos de vista são apresentados e são compreendidos pelo outro como necessariamente divergentes. E se divergentes são, eles serão também excludentes. Eu apresento a ideia A, o meu interlocutor apresenta a ideia B, e necessariamente ou A ou B estará certa. E A estando certa, B estará errado. Por isso que eu penso no ping-pong. A nossa proposta hoje, quando pensamos em termos de comunicação eficaz, dessa comunicação enquanto construção, dessa comunicação enquanto algo construído colaborativamente na base da cooperação, nós temos que o meu objetivo não é fazer prevalecer a minha visão, porque não mais eu vou pensar na lógica do ping-pong, na lógica da discussão, mas eu vou pensar na lógica do frescobol, que é a lógica do diálogo. Eu apresento um ponto de vista, eu apresento uma informação, esta informação é recebida pelo meu interlocutor, que me traz uma nova perspectiva, que me traz um novo ponto de vista. Olá, Fábio, nosso colaborador da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, seja bem-vindo, Fábio que está conosco agora. Somente um pequeno olá para o Fábio, que tem muito colaborado com essa coordenadoria. Obrigada pela presença, Fábio. O Fábio foi um dos idealizadores desse evento, tá, gente? Por isso que cabem aqui todos os agradecimentos a ele, que muito tem nos auxiliado. Então, dentro dessa ideia de diálogo como frescobol, eu trago esta ideia para que o meu interlocutor possa colaborar, para que ele possa trazer outra perspectiva. E talvez juntos, dentro desta participação ativa que está implicada no diálogo, nós vamos ter um ganha-ganha. Pegamos parte de A agora, pegamos parte de B, e talvez o resultado dessa comunicação, se ela for eficiente, se ela for dialógica, é que nós vamos a opinião, a um ponto de vista, a uma informação C. E quando eu chego ao C, eu deixo a lógica do ganha-perde e talvez eu me aproxime mais da lógica do ganha-ganha. Eu me aproveito, no bom sentido, da informação que é trazida pelo meu interlocutor, eu colaboro, eu aporto novas informações a esse sistema e juntos nós conseguimos, então, nessa troca de dados, nessa troca de perspectivas, construir algo. Fabiana, o que isso tem a ver com a advocacia? Basicamente tudo. Desde uma primeira reunião, na qual eu negocio honorários, em que eu trago uma proposta de honorários para o meu cliente, que pode ser que não tenha condições de cumprir ou de honrar com aquela proposta naqueles exatos termos, e ele me traz uma contraproposta, que talvez eu não tenha condições de aceitar enquanto escritório, porque eu tenho meus custos fixos, eu tenho uma tabela da OAB que eu preciso respeitar, juntos, numa lógica de ganha-ganha, numa lógica dialógica, a frase ficou horrível, mas a lógica é dialógica mesmo, porque vem do diálogo, nós vamos chegar a uma alternativa C, que vai ser o nosso contrato de honorários. Não exatamente aquilo que eu pedi, não exatamente aquilo que o meu cliente propôs, ou que ele contrapropôs, mas uma outra via construída conjuntamente. Em uma audiência, muitos de nós sabemos que em casos mais complexos, muito raramente existe uma procedência total do pedido. Não raro nós temos aí vários casos que terminam com procedência parcial. E se nós conseguirmos antecipar na audiência essa sentença e conseguirmos construir com a outra parte um acordo, talvez esse seja o cenário mais benéfico, mais adequado para o nosso cliente que atenda seus interesses. Só que para construir um acordo dentro de um contexto em que nem o cliente A, nem o cliente B tem razão absoluta, o que eu vou ter é justamente isso. Eu vou ter eu advogando para o cliente A, apresentando uma informação, o outro advogado que advoga para a parte contrária, B, apresentando
outros dados, outros fundamentos, outras alegações, e em audiência, um trabalho de colaboração para que nós consigamos fazer os ajustes necessários para chegarmos ao acordo, para chegarmos à solução daquela questão que talvez seja a via C. Só que para que nós possamos participar desse processo dialógico, por óbvio, eu preciso dessa participação ativa, e essa participação ativa, ela não vai se dar somente pelo falar, pelo apresentar o meu ponto de vista, pelo apresentar as informações que eu detenho. Ela passará muito pela necessidade do ouvir, pela necessidade da escuta. Porque eu coloco o meu ponto de vista e a outra parte coloca o ponto de vista, a perspectiva, os argumentos e os interesses dela, para que nós possamos construir cooperativamente e colaborativamente. Para isso, eu preciso escutar, depois de apresentar o meu ponto. E aí eu trago aqui uma frase de um pedagogo famosíssimo, que todos aqueles que estudaram, em alguma medida, educação, que foi o meu caso na primeira faculdade, em linguística, já estudaram, já leram, que é Paulo Freire. Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, ele traz essa frase que diz o seguinte: somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele. E aí eu já deixo uma provocação para todos os colegas já formados e para todos os acadêmicos, aqueles que estão em formação. Nós precisamos aprender a ouvir, porque o advogado é conhecido como aquele profissional que toma a palavra para si e não deixa que mais ninguém fale. Porque ele é o senhor da razão, ele analisou o caso e ele precisa ganhar a causa naqueles exatos termos. Vejam que se eu preciso ganhar a causa naqueles exatos termos, eu terei uma discussão, eu nunca terei um diálogo. E lembrando que casos mais complexos raramente têm procedência total do pedido, talvez eu tenha uma procedência parcial, talvez efetivamente seja o caso, seja o contexto em que eu precise realmente escutar mais, compreender o outro ponto de vista, até para me assegurar de que aquilo que eu estou falando em nome do cliente efetivamente se sustenta. E aí nós temos esse grande desafio do escutar, porque ninguém nunca nos ensinou a escutar, mas nos ensinaram sim na faculdade a falar bem. Para isso, existem vários cursos. Não é o caso hoje, mas eu vou mencionar uma tendência muito forte nos Estados Unidos e que já chegou no Brasil, que é a tendência do mindfulness no direito, que é justamente aquela crescente consciência autocrítica que nós passamos a ter dentro da nossa área, de que nós precisamos realmente trabalhar a nossa ansiedade, que nós precisamos realmente aprender a ouvir, que nós precisamos sair desse estado de beligerância, que nós precisamos sair desse estado adversarial, sair desse estado de tenho razão, para um estado onde eu me acalmo e passo a ter a capacidade e, mais do que isso, a disponibilidade de ouvir o outro desarmado. De ouvir o outro desarmado em uma reunião de negociação de acordo, de ouvir o outro desarmado em uma audiência, para que a gente consiga efetivamente comunicação, para que nós consigamos efetivamente construir algo. Caso contrário, de novo, a gente cai na lógica do ping-pong. E no ping-pong ninguém constrói nada. A gente só tenta vencer. E no vencer, eu não preciso nem escutar. Eu preciso ter a melhor estratégia para derrotar. E, novamente, em muitos casos, esse não será, ou essa não será a melhor solução, ou talvez a solução mais adequada para o problema que eu estiver tratando. E aí volto ao meu primeiro exemplo, o caso do contrato de honorários. Eu vou querer vencer o cliente? Se eu vencer o cliente, no sentido de que eu não negocio o meu contrato, eu vou perder o cliente. Cada vez mais a gente caminha para um contexto em que nós precisamos, sim, conversar, achar um ponto de equilíbrio, achar realmente ali uma solução que seja adequada, que seja benéfica para todos, para que todos, em alguma medida, ganhem. E é claro que se todos, em alguma medida, ganham, todos, em alguma medida, também fazem concessões. E isso faz parte do jogo. E essa linguagem da qual nós estamos falando, essa linguagem que vai ser empregada para que nós possamos ter essa comunicação eficiente, essa comunicação eficaz, é uma linguagem extremamente poderosa.
Isso é algo que nós não podemos nos esquecer. Do mesmo jeito que eu mencionei o mindfulness, que acaba sendo utilizado para essa questão realmente mais de chegar a uma consciência crítica do nosso estado emocional durante uma negociação, do nosso estado emocional durante uma conversa difícil, nós também precisamos lembrar de outros de outras disciplinas, de outras matérias que colaboram com a nossa prática, que é o caso da neurolinguística. E a neurolinguística coloca muito isso, do poder que essas palavras têm, do poder que essa linguagem tem, e esse poder, ele é linguisticamente explicado. Por quê? Porque é através da linguagem que eu construo a realidade. Se eu tenho uma linguagem adversarial extremamente carregada, eu estou construindo um cenário de guerra. E quando eu construo um cenário de guerra, necessariamente, a pessoa com quem eu falo, ela se vê como inimiga. E se ela se coloca numa postura de inimiga, ela não vai me ouvir. No muito, ela vai escutar por cima aquilo que eu digo, na tentativa de achar pontos que ela possa rebater. Porque se ela é minha inimiga, ela precisa rebater os meus pontos, porque ela precisa derrubar o que eu estou dizendo para ganhar essa guerra. E aí, vejam, de novo, a gente volta para a lógica da ação. E a comunicação é eficiente? Não, porque as pessoas sequer se ouviram. Lembra Paulo Freire? Né? Eu somente falo com o outro se eu escutar o outro. Se eu simplesmente quiser ganhar do outro, eu não estou falando com o outro, eu estou impondo minha opinião. E aí, muito possivelmente, eu consigo até ali impor, em determinada medida, aquilo que eu quero, só que o relacionamento será afetado. Se for um cliente, esse cliente, uma hora, ele vai desistir da sua estratégia, ou da sua dinâmica comunicativa como advogado. Se for uma parte contrária, pode até ser que eu ganhe, pode até ser que eu entuxe goela abaixo a minha opinião e consiga a sentença, mas pode ser que eu ganhe, mas não leve. E aí vocês já devem ter ouvido muito isso. Aquele famoso caso em que nós ganhamos a ação, ganhamos o processo, mas não levamos. Por quê? Porque conseguimos uma sentença que é tão absurda, que é tão fora da realidade, é tão em descompasso com aquilo que as partes podem oferecer, que a sentença vira um papel bonito, como eu brinco com os meus clientes, quando eles insistem em ter razão, eu falo, olha, eu vou te dar uma sentença, que provavelmente vai transitar em julgado, aí você vai emoldurar e vai colocar ali na sala de jantar. Ao invés de receber aquilo que você precisa, o bem da vida que você quer, todo dia à noite você passa lá na sentença, faz carinho nela, fala, poxa, olha, eu tive a sentença de procedência total daquilo que eu queria. Aí o resultado? O resultado não. Eu consegui a sentença. O bem da vida ficou aí, na vida, né? Como diz Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente que o direito faça diferença. Gente, direito pelo direito, a lei pela lei, a sentença pela sentença, é algo que eu acho absurdo na sociedade de hoje. Nós precisamos trazer resultado, nós precisamos trazer solução. No fundo, nós adoramos direito. Todos que estão aqui ouvindo, né, a gente lê direito de final de semana. O Google nos traz matérias jurídicas, julgados novos para a gente estudar e a gente acha o máximo. O nosso cliente, ele não está preocupado com o direito, ele está preocupado com a vida, ele quer uma solução. Ele tem um problema, ele tem um conflito, e nós somos aqueles que, através da comunicação eficiente, através da linguagem, nós vamos trazer para ele a solução. E não importa se essa solução vai vir para uma sentença, não importa se essa solução vai vir para um acordo. O que importa é que o cliente quer a sua vida, a sua questão que o aflige, solucionada. Aí sim, quando nós fizermos isso, e aí para isso precisaremos dessa linguagem eficiente, dessa linguagem que constrói a realidade, aí sim ele vai lembrar da gente, toda vez que ele tiver um problema, né? Porque ninguém liga para advogado para dizer que o dia está bonito, infelizmente, quem sabe um dia isso ocorra, mas pode ligar para agradecer, o que já é bastante coisa na nossa profissão, né? Aí ele vai lembrar da gente, porque ele vai falar, poxa, eu tive um problema. Olha, alguns meses atrás, eu levei esse problema para o doutor Fábio, e o doutor Fábio resolveu rapidamente, sem sofrimento. Olha, me trouxe aquilo que eu queria, ou me trouxe até mais do que eu queria, porque eu levei para ele uma posição e ele me atendeu um interesse. Olha que espetáculo. Quer maneira melhor para fidelizar um cliente do que fazer isso? Quando nós entendermos isso como advogados, nós já teremos entendido o que é essa tal advocacia 4.0, que já virou 5.0, sem que a gente tenha sido avisado. Aí sim a gente vai entender que o advogado com essa sensibilidade, com essa formação, não vai ser tão facilmente substituído por um aplicativo, por um software. Porque o outro advogado, que é aquele que simplesmente entrega uma ação judicial e entrega uma sentença,
Esse aí, talvez ele não encontre mais espaço nos próximos anos. Mas nós que estamos aqui hoje somos advogados diferentes, por isso a nossa formação multidisciplinar permitirá que nós consigamos fazer a diferença aí, que nós consigamos permanecer na nossa área por mais muitos anos. Então, essa linguagem é uma linguagem que ela constrói a realidade, ela constrói a nossa identidade, o jeito pelo qual eu falo, constrói a minha identidade. Quando alguém pensa na advogada Fabiana, pensa no modo de falar, pensa nas palavras que eu utilizo, e aquilo ali já começa a me definir. Mais do que identidade, a gente tem que lembrar que a linguagem, ela constrói relações. Quantas vezes a gente não erra a mão na linguagem com a namorada, com o namorado, com o pai, com a mãe, e aí a relação começa a desandar. Isso também acontece com a linguagem que nós utilizamos com o nosso cliente. Isso também acontece com a linguagem que nós utilizamos com o juiz. Experimentem começar uma audiência atacando o juiz. Experimentem começar uma audiência desrespeitando o membro do Ministério Público. Vejam que a relação que vocês vão construir já vai ser uma relação baseada no conflito. E aí, esse juiz, esse membro do Ministério Público, esse advogado da parte contrária, já vai começar a lhe ver como inimigo. E inimigo, novamente, inimigo é lógica de guerra. Dentro da lógica de guerra, eu preciso derrotar, eu preciso estraçalhar, eu preciso passar por cima, eu preciso provar que aquela pessoa não tem a mínima razão. E aí, de novo, eu vou para a lógica da discussão e muito pouco vai poder ser aproveitado desse tipo de comunicação. Mais do que isso, pensando numa comunicação eficiente, a linguagem constrói compromissos. Sim. E falando em sim, como que nós construímos um compromisso marital no Brasil? Através do sim. Sim é a palavra que nós utilizamos, essa pequena palavra, depois de preenchidas várias formalidades previstas no nosso Código Civil, essa pequena palavra, falada em um contexto específico, na frente de uma pessoa específica, que é o juiz de paz, ela vai ali estabelecer, ela vai construir uma realidade, que é o vínculo matrimonial. Ah, Fabiana, mas tem outro exemplo? Claro, contratos. Contratos são compromissos construídos por meio da palavra. Por isso eu preciso realmente sempre atentar à comunicação eficiente, porque é através dessa palavra que eu vou construir ali um compromisso, inclusive jurídico. Possibilidades. Aquele advogado que apresenta para o cliente, né? Aquele advogado que pensa somente na porta do litígio, que não consegue abrir a sua visão de mundo com outras informações, com outros meios de atuação, e que apresenta para o seu cliente o litígio como única possibilidade, ele vai realmente apresentar para o seu cliente apenas uma fatia das possibilidades existentes. Porque se eu, Fabiana, entendo que o direito é mais do que o litígio, que o direito me apresenta várias portas, e eu adquiro, através da linguagem, o conhecimento sobre essas portas, me apodero do vocabulário e das informações sobre procedimentos como mediação, negociação, práticas colaborativas, os senhores, vocês concordam comigo que quando eu apresento para o cliente uma gestão de conflito adequada, eu vou apresentar um leque muito maior de possibilidades? Então, vejam, foi quando eu abri minha mente e percebi que direito não é processo, que direito pode ser mais, que eu também abri completamente um leque de possibilidades para mim enquanto profissional e para aqueles que eu atendo enquanto clientes. A linguagem vai construir futuros diferentes. Ai, Fabiana, agora você começou a forçar. Não, verdade. E aí eu vou trazer para a minha área, direito de família. Quando, através da linguagem, eu começo a deixar de lado conceitos como maternidade e paternidade, e começo nas minhas petições com os meus clientes e até com o juiz, a tratar de conceitos como parentalidade, quando eu deixo de lado um vocabulário ou palavras como direito de visita do pai, e passo a dizer que esse pai tem um direito/dever de convívio com os filhos, vejam que eu estou construindo um futuro diferente para o direito de família e estou construindo também um futuro diferente para aquele caso que eu estou atendendo. Porque não mais terei pai e mãe em patamares distintos, eu terei pais. E aí a língua portuguesa às vezes é um pouco mais difícil de visualizar isso do que no inglês, né? No inglês a gente tem o mother, o father e o parents. Aqui quando eu digo pais, eu estou dizendo pais no sentido de pai e mãe, no sentido de parents. Eu deixo de ter o pai e deixo de ter a mãe e passo a ter os pais da criança, os genitores, né? E eu começo a entender que a parentalidade, que o exercício da parentalidade conjunta
é muito mais importante do que uma disputa entre direitos de pai ou deveres de pai, direitos de mãe e deveres de mãe. Quando eu começo a construir dentro do direito de família, dentro da minha petição, dentro do meu caso, um direito de convívio do pai com a criança, o que eu estou dizendo para a sociedade como um todo é, vejam, pai não é visita. Pai é alguém que importa muito mais do que aquilo que nós vínhamos discutindo. E aí um cenário, um contexto, um horizonte muito mais amplo se abre à minha frente. Então vejam que a linguagem, ela gera, a linguagem constrói o mundo, a linguagem, ela constrói a realidade. Por isso que nós precisamos sempre e a todo momento cuidar dessa linguagem. Nós precisamos realmente tentar empregá-la da maneira mais eficaz possível, porque ela vai impactar, querendo eu ou não, diretamente no meu trabalho e diretamente no resultado daquilo que eu vou conseguir naquela ação, naquela reunião, naquele acordo. E aí, lembrando, Marinês Soares, que é uma mediadora latino-americana, que numa obra bastante recente, disse o seguinte: a comunicação é um processo, não é uma ação. É um conjunto de ações no qual estão comprometidos pelo menos 2 seres vivos, que se relacionam e mutuamente produzem modificações que são produto de interações. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que comunicação é um processo e não é uma ação, o que eu estou tentando dizer é, são vários atos juntos, vários atos coordenados. Então, por isso, não adianta somente eu fazer um curso de oratória, porque não vai ser só o modo como eu digo as coisas que importa. É o modo como eu digo as coisas, o que eu digo, o tempo que eu uso para dizer, como tudo isso é feito. Quando eu falo que esses 2 seres vivos, que são pelo menos 2 que eu preciso para ter essa comunicação, se relacionam e mutuamente produzem modificações, o que eu quero dizer é, o jeito como eu me comunico com o outro impacta o outro e altera aquele sistema comunicacional. E o jeito como ele reage ao que eu disse vai, em certa medida, também reverberar na minha própria comunicação. Então, o que nós temos, a qualquer momento, essa comunicação pode desandar, mas a qualquer momento também, através de algumas intervenções pontuais, específicas, minhas, se eu souber como fazer, eu posso colocar essa comunicação no eixo novamente. Porque um dos produtos, uma das principais características dessa comunicação é a interação. Comunicação é sistema, são vários atores, são vários vetores envolvidos. Quando eu mudo a atuação de um deles, o sistema sofre o impacto daquela mudança. E aí eu preciso sempre ter em mente que quando eu me comunico, eu, Fabiana, me comunico com alguém. E dentro desse sistema, na qual eu sou emissora e eu tenho um receptor, um destinatário dessa mensagem, eu tenho a mensagem em si, então eu preciso cuidar desse conteúdo, eu tenho a escolha do meio que eu vou utilizar para passar essa mensagem, e hoje nossos meios são muitos, pessoalmente através da palavra, através do WhatsApp, através de um e-mail, através de um telefonema, eu vou tentar escolher aquele meio que seja mais adequado ao resultado que eu quero produzir, porque sempre, quando eu me comunico com alguém, em alguma medida, eu tenho como objetivo gerar um impacto, que é o efeito que aquela minha participação, que é o efeito que aquela minha comunicação com o outro precisa ter. E aí, o que nós temos é que o meu comportamento vai influenciar o comportamento dos demais, o comportamento do outro vai influenciar o meu. E aí, se é verdade que eu preciso cuidar da influência que eu causo no outro, também é bem verdade que eu preciso estar atento dentro dessa ideia do mindfulness, dentro dessa ideia do autoconhecimento, eu preciso saber quais são as características de comunicação que abalam a mim, Fabiana. Porque eu não consigo controlar o que o outro faz dentro do contexto de comunicação, mas eu consigo controlar como eu reajo ao que o outro faz. E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, da questão da comunicação não violenta, que diz respeito justamente a isso. Né? Como que eu reajo, como que eu falo para causar o menor impacto possível do ponto de vista de uma comunicação que não agrida o outro, que não seja violenta, e como que eu reajo também quando esse outro é violento, porque muitas vezes eu vou ter como reação entrar nessa mesma lógica, né?
aquela famosa história, você recebe uma crítica, você rebate com uma crítica. E para a comunicação ser eficaz, muitas vezes eu recebo uma crítica, eu preciso absorver aquela crítica, lembrar qual o impacto que eu quero causar, qual o objetivo que eu tenho. E aí, sabendo que existem técnicas, ferramentas, estratégias, pode ser que eu rebata essa crítica com uma reflexão ou com uma pergunta. Ou até com, ok, então o doutor pensa realmente que o meu comportamento é isso, ou pensa que a minha proposta não é boa? Por quê, doutor? Deixa eu entender. Né? Às vezes eu preciso legitimar aquela crítica, aquela dúvida, aquela pergunta, para trazer o outro para o jogo e mostrar, olha, ok, você me criticou, mas eu não vou entrar nessa lógica de sou sua inimiga. Eu continuo dentro de um diálogo. Então, você realmente me bateu, eu absorvi impacto e agora eu volto para você e quero construir alguma coisa com você juntos. Então, veja como tudo isso é desafiador, né? Porque a teoria é bonita. Difícil é colocar tudo isso na prática quando a gente recebe o impacto dessa comunicação violenta ou dessa comunicação como eu posso dizer, bastante reativa, que muitos de nós, advogados, operadores, profissionais do mundo jurídico, temos, até por conta da nossa formação. Né? Então, pensando sempre isso, é um sistema no qual existem várias interações que ocorrem a todo momento, existe um sistema de feedback, quando eu falo, eu já sinto que como o outro reagiu, e eu preciso levar isso em consideração, eu também reajo àquilo que o outro fala, e eu preciso ponderar, preciso medir como eu reajo para não fazer desandar o sistema, e a comunicação é circular. A todo momento ela vai e volta, então se essa peteca, né, ou se essa bolinha do nosso frescobol foi para a mão do outro, eu também sei que em algum momento ela volta para mim. E aí tem uma frase que eu gosto sempre de deixar quando se fala de comunicação, que é essencial para que nós possamos começar a entender qual é o desafio do qual nós estamos falando. Que é uma frase de um pensador de língua latina, de língua espanhola, que diz o seguinte: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que quer ouvir e o que você acha que entendeu, existe um abismo. Então, vejam, eu pensei e disse algo. Aquilo que eu disse não é o que eu pensei. E a gente sabe disso, né? Na nossa cabeça, aquele pensamento está tão claro, tão bonito. Aí, no meio daquele debate, no meio da audiência, o que sai foi o que deu. É o produto do possível, por N motivos. Saiu. O outro, se eu tiver sorte, ele vai estar disponível para ouvir. E aí ele escuta o que eu disse, só que ele interpreta o que eu disse. E muitas vezes ele já esperava que eu dissesse algo, e ele já tenta encaixar o que eu efetivamente disse naquilo que ele esperava. E aí ele interpreta de acordo com esse contexto. Então, daquilo que eu pensei inicialmente, que era a minha mensagem, para aquilo que o outro entendeu, existe uma série de ruídos, de distorções. Poxa, Fabiane, como que eu posso fazer? Se o processo é falho, você já está me dizendo, olha, o processo é falho, porque aquilo que eu penso não é aquilo que o outro vai ouvir. Verdade, ele é falho. Mas, de novo, lembra? Existem ferramentas. Existem aí técnicas que eu posso utilizar. E qual é uma delas? Uma das principais ferramentas de comunicação que nós temos é uma ferramenta que as crianças têm. E aí, vejam, como a comunicação é sempre um aprendizado, mas, em grande medida, também a gente vai esquecendo algumas das ferramentas ao longo do caminho. A grande ferramenta que a criança tem é a pergunta. Né? Quando eu recebo aquela mensagem, quando eu interpreto, eu sempre preciso verificar se eu entendi corretamente. Por quê? Porque eu preciso partir do pressuposto de que eu entendi algo diferente daquilo que foi dito. E é fato, gente, o que a gente entendeu é diferente daquilo que a pessoa quis dizer, em alguma medida. Eu só preciso entender em que medida. E aí eu preciso perguntar, então tá bom. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu sempre começo assim, deixa eu ver se eu entendi o que você quis me dizer. Você está me dizendo, então, que se eu fizer isso, isso, isso e isso, você pode fazer isso, isso, aquilo? Não, Fabiana, não foi bem isso. Não foi bem isso. Você pode explicar com outras palavras? E outra coisa, gente, é a pergunta que é acompanhada da paráfrase. Lembra lá aquelas aulas de língua portuguesa lá do ensino médio? Por que paráfrase? Porque também não adianta o meu interlocutor me fazer uma pergunta porque ele não compreendeu ou porque ele quer checar e eu responder exatamente aquilo que eu já falei da primeira vez. Quando eu parafraseio, eu trago informações novas.
eu trago um outro ponto de vista, eu trago um outro dado, eu trago uma outra perspectiva que pode esclarecer a dúvida do meu interlocutor. Então, quando eu pergunto, eu mostro primeiro que eu prestei atenção, e a gente já vai falar disso, eu mostro que eu prestei atenção, eu mostro que eu estava realmente comprometida com aquela comunicação, que havia uma escuta, eu mostro o interesse e eu ainda checo a informação. E quando eu parafraseio, eu trago uma perspectiva nova que pode esclarecer uma dúvida que tinha ficado naquele sistema. Então, guardem isso. Se eu tivesse que terminar agora a fala de hoje, eu diria as três principais ferramentas que um advogado precisa ter para se comunicar bem é saber ouvir e ouvir com interesse, tá? Saber perguntar e saber parafrasear. Com esses três, a gente já pulou aí 50%, 60%, ou superamos 50%, 60% das dificuldades, dos desafios da comunicação. E aí, dentro desse contexto todo, além de ouvir, de saber perguntar e de parafrasear, eu preciso lembrar de alguns axiomas, algumas verdades universais sobre a comunicação, seja ela qual for. E o primeiro axioma, a primeira verdade que a gente tem que ter em mente é: tudo comunica. Como assim, Fabiana? Tudo. Ah, mas se a pessoa não falar comigo? Comunica. Se eu mando uma mensagem e essa mensagem não tem resposta, a não resposta é uma comunicação. Ela tem conteúdo. Se eu falo com alguém e esse alguém permanece em silêncio, esse silêncio é comunicação. Se alguém fala comigo e eu opto por não responder, a minha opção por não responder comunica algo que é passível de interpretação. Então, o primeiro axioma é impossível não se comunicar. Nós estamos nos comunicando o tempo todo. Se eu me silencio, é porque eu presto atenção. Se eu me silencio, talvez seja porque eu consinta. Se eu me silencio, talvez seja porque eu não tenho interesse. Mas alguma coisa, algum significado dessa inatividade pode ser extraído. Então, essa é a primeira questão, tá? Tudo comunica. Segunda verdade, dentro dessa lógica onde eu preciso ouvir com atenção e interesse, saber perguntar, saber parafrasear e lembrar que tudo comunica, que não existe não se comunicar, a segunda grande verdade é: a comunicação sempre se dá em dois níveis simultâneos. O nível do conteúdo, que é aquilo que eu digo, é a informação que eu trago, e o nível da relação, que é a conotação. Quando eu converso com a minha mãe, por exemplo, existe a informação, existem os dados que eu quero levar para minha mãe, mas tem alguma coisa da relação que está sempre presente. Quando eu converso com o cliente, novamente, existe alguma coisa que é no nível do conteúdo e outra que é no nível da relação. Ah, como assim, Fabiana? O maior exemplo que eu posso dar é uma conversa ou uma discussão de um casal que está casado há muito tempo. Muitas vezes, para quem está de fora, um determinado conteúdo não tem o mesmo peso daquele que é visto pela esposa, pelo namorado, pela namorada ou pelo marido. Por quê? Porque às vezes aquilo que eu estou de fora e vejo como conteúdo, eu falo, não, mas ele só falou isso. Mas tem algum aspecto da relação, né? Alguma piada interna, alguma questão entre eles, alguma ironia, alguma coisa que está a mais ali, que está permeando aquela conversa, que eu não consigo ver, mas que as partes sentem. Então, existe uma metacomunicação, existe sempre uma comunicação paralela. E isso, para nós, no nível da relação, também fica muito claro quando nós pensamos numa audiência. Numa audiência, existe a minha comunicação com o juiz, que é aquilo que eu quero levar do caso, porque eu quero convencê-lo, por óbvio, né? A gente sabe que no primeiro momento a gente vai tentar um acordo, mas eu também quero convencê-lo, né? Porque, em última análise, se não tiver acordo, a gente sabe que vai ter que ter uma sentença. E também faz parte do nosso trabalho. Então, vejam que a gente está sempre ali, né? Tentando acordo, tentando diálogo, mas também com uma certa persuasão ali, sempre que possível, né? Tentando puxar a brasa para a nossa sardinha. E nessa minha comunicação com o juiz, tem a informação, mas tem o nível da relação. E qual que é o nível da relação? Existe uma relação, que não deveria ser, mas a gente sente que é, vejam bem, de autoridade. Ah, não estão todos no mesmo nível, advocacia, magistratura, membros do Ministério Público? Na teoria, sim, deveria ser assim. Mas na própria comunicação com o magistrado, a gente sente que, além da informação, existe algo da relação ali, que alguns magistrados fazem questão de deixar
claro do começo ao fim. E aí fica aquela comunicação carregada, justamente por causa dessa metacomunicação, que a depender do contexto, pode ser até mais forte do que a informação em si. Às vezes a metacomunicação pesa tanto que acaba impactando, que acaba dificultando até o conteúdo que a gente queria levar para o magistrado, que é o nosso caso, né? Então, o que a gente percebe é, em relações patológicas, e aí de qualquer ordem, né, profissionais como essa, do nível do relacionamento afetivo, essa metacomunicação precisa ser levada em consideração. Fabiana, o que isso tem a ver com comunicação eficaz? O que tem a ver, vamos lá, eu tenho 2 sócios na minha frente, uma alteração de contrato social, e nós estamos ali negociando termos de uma alteração. Se eu começo a perceber que existe algo ali entre eles, que está pesando no sentido da metacomunicação, da autoridade, do desequilíbrio de poder, talvez eu, como advogada, vá precisar intervir um pouquinho, como negociadora, principalmente se eu estiver negociando pelos 2, ou mesmo se eu estiver negociando por um deles, desequilibra esse sistema de novo para aquela comunicação entre eles e entre todos da mesa voltar a ser eficaz, para que a gente consiga, então, elaborar a melhor minuta de uma alteração de contrato social. Então, veja, aí vem uma frase que, gente, eu odeio, hein? E eu sei que vocês são acadêmicos de direito no ano de 2020, nunca vão falar isso, principalmente depois dessa palestra. Ai, Fabiana, mas eu não sou psicóloga. Meus amores, né? Quem não gosta de gente tem que ir para TI. E nem sei se em TI dá para não lidar com gente, acho que hoje em dia tem que lidar bastante com gente, porque está todo mundo meio, né, assim, esvoraçado, aquela história com esses problemas tecnológicos. Nós lidamos com pessoas. Quem lida com pessoas precisa entender de pessoas, né? E nós lidamos com comunicação. Essa comunicação que tem aí como atores seres humanos. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Daí a importância dessa formação que seja mais multidisciplinar, possivelmente. A comunicação, ela é sempre pontuada. O que eu quero dizer com pontuação? Existe sempre uma circularidade da comunicação e eu sempre organizo a minha comunicação pontuando-a, estabelecendo o que deu causa a quê. Sabe aquela famosa história? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Isso ocorre muitas vezes na comunicação, né? Eu tenho ali um casal. Eu pago pouca pensão, porque eu pago pouca pensão é que o gasto da criança vive aumentando. Ou então, não é que eu pago pouca pensão, mas é que o dinheiro nunca dá, porque a mãe aumenta os gastos da criança, ou porque alguma coisa do gênero. Aí a pessoa vai e responde, não é que eu aumento o gasto da criança, é que realmente os gastos da criança aumentam, e aí o dinheiro que o pai dá fica insuficiente, e um fica acusando o outro. Ou então, olha, doutora, não é que eu seja uma pessoa que cobra muito a minha esposa, que seja abusivo, mas é porque, na verdade, ela faz de um jeito que me leva a reagir desse modo. Então, sempre existe uma circularidade, origem a quê? Entendeu? Nesse sentido, novamente, se eu estou nessa mesa de negociação e percebo que um sócio está acusando o outro, que um cônjuge está acusando o outro, eu preciso, às vezes, pontuar de uma maneira diferente ou tirar dos dois. É o que a gente vai falar lá na frente, quando nós falarmos rapidamente da linguagem da comunicação não violenta, para que eles parem de tentar, com essa pontuação, jogar a responsabilidade nas costas do seu interlocutor, para que eles possam trazer para si a responsabilidade, trazer para si esse comprometimento com uma comunicação eficaz, que vai nos levar à solução do problema. Outro aspecto da comunicação importante. A comunicação, ela é digital, tem um aspecto verbal e ela também tem um aspecto analógico. O que isso quer dizer? Eu tenho essa comunicação com vocês, que são as palavras que eu estou dizendo e que vocês estão escutando. Só que vejam, principalmente em pessoas como eu, além do verbal, eu tenho todo um não verbal. E isso acontece a todo momento. São expressões faciais, são gestos, entonação, posição do corpo, a voz, se eu falo mais alto, se eu falo mais baixo, tudo isso entra na minha comunicação não verbal. E tudo isso eu tenho que calibrar enquanto aquele que comunica, enquanto
eu preciso calibrar para produzir o impacto que eu quero, e eu preciso ser capaz de perceber no outro, porque não é rara a situação em que nós percebemos que aquilo que a pessoa me fala está diferente daquilo que eu estou lendo no conjunto. A pessoa me diz que quer um acordo e a linguagem corporal, o tom de voz, revela algo diferente. Se eu quero uma comunicação eficiente, eu preciso saber ler, eu preciso saber combinar enquanto comunicadora e eu preciso saber ler enquanto intérprete essa combinação daquilo que é verbal com aquilo que é não verbal. Além disso, nós temos que toda comunicação será simétrica, baseada na igualdade, ou assimétrica, baseada na diferença. Como assim? Uma comunicação entre dois advogados, por exemplo, para ser eficaz, ela deveria sempre ser simétrica. Porque, em teoria, nós estamos ali em igualdade de posições. Ambos deveriam ser cordiais, ambos deveriam lidar com urbanidade, porém, nós percebemos na prática que algumas vezes isso não ocorre. Como assim, Fabiana? Agora vamos trazer aqui para um caso bastante comum na advocacia atual. Nós temos um advogado homem, mais velho, conversando com uma advogada mulher, representando outra parte mais nova. Não raro, nós vamos perceber uma simetria enorme na comunicação. Um advogado mais velho tentando constranger, tentando, como eu posso dizer, deixar a advogada mulher mais nova em uma situação desconfortável, em uma relação de diferença. Ele fala mais grosso, ele fala mais firme, ele traz argumentos de uma maneira mais assertiva e incisiva, e aí aquela advogada vai diminuindo. E conforme ela vai diminuindo, a assimetria da comunicação vai aumentando. Quando, na verdade, para uma negociação de acordo, para uma reunião eficaz, para uma reunião produtiva, esses dois profissionais deveriam ter uma comunicação simétrica. Novamente, se nós pensarmos na questão da audiência, para uma audiência ser produtiva, em tese, a comunicação entre advogados e magistrado, entre advogados e membro do Ministério Público, quando for o caso de participação do Ministério Público, deveria ser uma comunicação simétrica. Não deveria haver imposições, não deveria haver ameaças, não deveria haver tom de voz diferente por parte de nenhum deles. Então, isso é algo que também nós temos que cuidar. Ah, Fabiana, e o que eu faço? Aí, uma pergunta que muita advogada faz, o que eu faço quando um advogado começa a falar comigo de maneira assimétrica para retomar a eficiência, a eficácia da minha comunicação? Se a comunicação está assimétrica, você precisa trazer simetria. Se a sua lógica é a lógica do falar baixo e falar muito, de uma maneira muito meiga, e a outra parte reage totalmente diferente, você só vai trazer simetria para a situação se você falar igual. Quando alguém fala alto com a gente, se a gente fala alto também, a pessoa se choca e começa a voltar para o tom de voz normal. Às vezes, a depender do contexto, isso pode ser necessário. E aí, nós precisamos aprender a modular a voz, a modular tom. Eu modulo voz o tempo todo. Essa é minha voz de palestra. Voz de audiência que está ficando pesada, ou voz de negociação que está desandando, então, doutor, na verdade, nós precisamos pensar em outros termos, porque meu cliente também precisa ter seus interesses atendidos. Vejam, falar mais fino ou falar mais grave depende do contexto. E o nosso instrumento é a palavra e o modo como nós a empregamos. Então, nós precisamos também ter ciência disso. Eu uso isso, gente, a todo momento. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem disso. Você está falando com o filho numa boa, precisa dar uma dura no filho, você muda na hora o tom de voz. E antes de olhar para sua cara, seu filho já sabe que vai levar uma bronca. E aí, nesse caso, a gente está lidando com a assimetria. Eu estava falando com ele numa boa, aí eu mostro a assimetria para quê? Para mostrar autoridade, porque eu quero falar que tem alguma coisa errada, eu quero dar uma bronca. Isso pode acontecer de uma maneira inversa, em uma audiência, em uma conversa com um advogado de parte contrária. Se está assimétrico no meu tom de voz, eu calibro para que a simetria seja estabelecida. Tirando esses axiomas que são muito importantes e que aí devem ser estudados, devem ser refletidos com mais profundidade, com certeza. Temos a questão, retomando, da escuta. A nossa escuta,
ainda mais em tempos como os nossos atuais, com tanta informação e com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é uma escuta que vem sendo dificultada por muita coisa. Então, é importante que nós saibamos quais são essas questões, quais são os fatores que influenciam a nossa escuta, para que nós possamos depurar um pouco, possamos limpar um pouco os nossos canais auditivos, e aí sejamos capazes de ouvir ativamente o outro, e aí com ele construir algo. O que dificulta a escuta? O barulho interior. Quando eu estiver escutando alguém em uma reunião, não dá para ficar pensando na petição que está inacabada, não dá para ficar pensando na próxima reunião, não dá para participar da audiência pensando no problema que eu estou com o meu namorado, no aumento salarial que eu vou pedir para o meu chefe. Aí vem a questão do mindfulness. Quando eu estou ali na audiência, quando eu estou ali na negociação, eu tenho que estar ali, de corpo e mente presentes, tirando esse barulho interior, e por mais que a parte esteja trazendo alguma coisa com a qual eu não concorde, algum argumento com o qual eu não concorde, eu preciso primeiro ouvir, eu preciso primeiro entender o que ela me traz, para aí sim começar depois uma análise, uma reflexão daquilo que eu entendo ser correto ou não, trazer perguntas para esclarecimento, porque se eu não ouvir, se eu tiver todo esse barulho interno, eu não vou nem compreender, eu não vou nem conseguir fazer pergunta para me certificar de ter compreendido corretamente aquilo que foi dito ou não. Isso passa pelo trabalho com os nossos preconceitos. Porque muitas vezes temos ali já uma solução do caso. Eu já peguei 10 casos desse antes. E todos os outros 10 eu resolvi dessa maneira. Ok, os outros 10, mas talvez esse seja diferente. E aí eu preciso tirar esses conceitos pré-definidos que eu tenho na mente, preconceitos mesmo. Lembra do advogado que fala grosso com a advogada mais nova, porque ele acha que é uma advogada, mulher mais nova? É preconceito, gente. Ele precisa trabalhar esse preconceito. Pode ser que aquela advogada mais nova tenha muito mais conhecimento de uma área como direito digital do que ele, ou muito mais conhecimento do caso, por estar há mais tempo atendendo aquele cliente do que ele. Então, eu preciso silenciar esse meu preconceito, silenciar essa voz interna, para que eu possa efetivamente entrar em contato direto com aquele conteúdo que o outro me traz. Preciso esquecer as outras vozes. Né? Isso não é tão comum com o advogado, mas é muito comum com a parte. Às vezes, a parte a gente precisa ensinar o cliente a fazer isso, para que ele consiga se comunicar também de uma maneira eficaz numa negociação. Né? Às vezes tem a voz dele, aquilo que ele quer, mas tem aquilo que o outro sócio disse, tem aquilo que o outro advogado disse, tem aquilo que a mãe disse, tem aquilo que a manicure disse. Esquece o que o outro disse. Naquela negociação, quem está ali é você. Então, você precisa ouvir. Você precisa limpar a tua mente, você precisa tirar o seu preconceito para estar ali de novo, de corpo e mente presentes. E precisamos também, sempre, nos monitorarmos e prestarmos atenção para não haver incoerência entre aquilo que eu falo e aquilo que a minha linguagem não verbal dá a entender. Né? Eu falo que eu estou super disponível para um acordo. Não, doutor. É braço cruzado. Estou super disponível para um acordo. Não pode falar. Fábio, pode falar. O que você quer falar? O que você quer fazer de evento na próxima reunião? Estou super disponível. Veja, eu estou disponível? Eu estou dizendo que eu estou disponível, mas disponível não estou. Então, muitas vezes fazemos isso sem entender ou sem pensarmos. Então, estou me comunicando, eu estou dando uma palestra, estou apresentando um trabalho na faculdade, eu estou conversando com outro advogado para um acordo, estou na audiência, de novo, eu preciso estar ali de corpo e mente presentes. Como eu estou sentada, onde estão minhas mãos, como está minha postura, como está meu tom de voz, eu estou demonstrando medo, eu estou titubeante, tudo isso faz parte da nossa comunicação. Para facilitar, agora vamos começar a falar de solução, porque problemas são muitos sempre. E o bom advogado é aquele que faz parte da solução e não do problema. O que eu preciso, né, para conseguir, então, me comunicar de maneira mais eficiente? Primeiro de tudo, eu preciso de empatia. Eu preciso compreender que o outro pode pensar diferente de mim e que isso é legítimo. E que talvez aquele lugar que ele ocupa no mundo, aquele lugar que ele ocupa naquela mesa de negociação, aquele lugar que ele ocupa naquele sistema, se ele for juiz, se ele for membro do Ministério Público, se ele for advogado de outra parte, pode fazer com que ele tenha aquela perspectiva específica e diferente da minha, do mundo. Então, empatia. Preciso ter concentração e preciso ter atenção, mas concentração e atenção plenas, de novo, né? Mas para ali,
percebendo o que o outro fala, como o outro reage, a linguagem corporal, como eu reajo no meu silêncio. Lembra? Tudo comunica, o meu silêncio comunica, mas enquanto eu estou em silêncio, mais do que o meu silêncio, eu tenho minha mão, eu tenho o meu rosto. Eu sou mestre em fazer isso. Eu começo a discordar da pessoa, a primeira coisa que eu faço é isso. Sorte que agora a gente tem o Zoom, né? As reuniões pelo Zoom, que aí eu me vejo. Aí eu começo a fazer isso, não. Ah, sim, continua, Fábio. Sim. Eu começo a perceber, veja que a tecnologia muitas vezes nos ajuda. Porque eu sou mestre, eu estou discordando, eu já começo. Sério que o Fábio falou isso? O Fábio é minha vítima hoje, tá, gente? O Fábio é amigo, pode. Então, assim, prestem atenção em como estão reagindo ao que está sendo falado. Preciso de abertura. Preciso estar disponível para o outro, para ouvir, para trocar ideias, para rever o meu posicionamento, se necessário for. Preciso dessa escutativa, preciso de clareza. Então, eu preciso planejar o que eu vou dizer. Eu estou falando com vocês aqui, eu tenho a minha colinha, porque eu tenho uma lógica de coisas, uma ordem de coisas que eu quero falar, senão eu vou acabar me perdendo, que é muita informação. Então, tem que ter começo, meio e fim. A mesma coisa numa reunião. Leva uma colinha em papel, leva um esquemazinho impresso. Faz antes, pensa, onde eu quero chegar? Lembra o impacto que eu quero causar? Para causar esse impacto, que informação eu preciso trazer? Quais dados? Qual a ordem para eu chegar naquele objetivo, para chegar naquele resultado? Preciso criar significado e gerar interesse. Eu preciso também... O outro precisa ter um interesse no que eu falo? Sim, mas eu também preciso gerar interesse, né? Faz parte da comunicação, trazer algo que seja interessante, que capte a atenção do outro, para a comunicação ser mais eficiente. E eu preciso sempre dar e estar atenta ao feedback. A pergunta é um tipo de feedback. A pergunta é, deixa eu checar aqui. Parafrasear, né? Mudar a opinião, se for o caso, dizer, olha, tem alguma coisa que você disse aqui, olha, com o que você disse, mas do jeito que você está falando, vai ser tão difícil eu levar para o meu cliente. Será que não tem como a gente mudar um pouquinho, ajustar esse conteúdo, ajustar as palavras que são utilizadas, ajustar os termos? Tudo isso realmente vai impactar e vai fazer a diferença nesse cenário. Então, nesse processo, a gente precisa, aí a gente já começa a entrar na questão da comunicação não violenta, seguir alguns passos. Lembra da empatia, da escutativa? Eu preciso me mostrar disponível. Para isso, eu preciso ser capaz de separar as pessoas dos fatos. Eu preciso separar aquilo que é observação de julgamento. Eu preciso ter a capacidade de falar sobre aquilo que eu não concordo na negociação, ou de falar sobre aquilo que me incomoda, sem atacar o outro. Lembrando que o outro é legítimo que traga uma opinião diferente da minha. E não é porque ele trouxe uma opinião diferente da minha que ele é baseado nos fatos que ele trouxe e não na minha interpretação. E não no ataque pessoal a ele, certo? Para isso, eu preciso ser capaz também, nesse exercício de atenção plena que o mindfulness vai proporcionar, nesse exercício de empatia, nesse exercício de escutativa, eu preciso ser capaz de identificar os meus sentimentos. Porque, às vezes, o Fábio traz uma fala que me provoca, que me irrita. Mas quem se sentiu provocada e irritada fui eu. Talvez o Fábio não tenha tido esse objetivo, não tenha tido essa intenção. E aí eu preciso também me conhecer e saber por que isso me pegou, né? Por que o Fábio falou X e, de repente, esse X pegou aqui que eu já parei de ouvir, já entrei no modo reativo. A gente precisa ter esse autoconhecimento, principalmente quando lidamos com matérias que fazem parte do nosso dia a dia. Darei um exemplo. Um advogado trabalhista que também é empreendedor, que participa de outras relações de trabalho, ou um advogado trabalhista que é empregado no escritório, um advogado de família que está passando por um processo de divórcio, um advogado de societário que tem uma sociedade, que está com problema na sociedade de advogados da qual ele integra. Então, veja que, às vezes, eu estou ouvindo o que o outro está falando, o que o cliente está falando, e aí eu me identifico, aquilo me causa uma questão, me traz um sentimento que não é do caso em si, é meu. E se ele for meu, eu preciso saber identificar e preciso entender que isso é meu e preciso levar, olha, Fábio, tem uma coisinha aqui que você falou,
eu acho que, nossa, isso não me bateu legal, mas é porque eu estou passando por uma questão. Você pode repetir? Porque eu não consegui nem ouvir, né? Eu identifiquei que o sentimento é meu, aí eu peço para o Fábio repetir, vou prestar muita atenção a tudo isso, vou prestar atenção à minha reação, lembrando que o problema não é o Fábio, o problema sou eu que estou passando por algo igual, então eu preciso me conhecer. E aí, nesse momento, a hora que eu for levar isso para a mesa, eu preciso mostrar que isso não é um julgamento, que isso é um sentimento, eu explico o que me causa esse sentimento, tá? Para deixar claro para todos. E pode ser, como advogada, isso a gente precisa aprender, gente. Pode ser que seja o caso de declinar da causa. Tá? Eu fiz isso 2, 3 vezes essa quarentena. Eu estou passando por um processo de inventário do meu pai, litigiosíssimo, e eu estou passando por um divórcio aí com várias ações pendentes. Eu tive casos que pegaram. O cliente falando e eu já estava pensando na minha ação, eu já estava me vendo com uma parte contrária. Como que eu vou representar esse cliente se eu estou me vendo com uma parte contrária? Ai, Fabiana, mas isso não é profissional, você devia saber separar. Devia saber separar, mas não consegui. E tudo bem, porque eu identifiquei que eu não consegui. Declina. Olha, eu não vou poder atendê-lo nesse caso, pode passar para uma colega? Eu tenho uma colega que também é especialista, tarará. A gente tem que ter essa humildade, tá, gente? Porque faz parte. E nós estamos vivendo aqui um período do mundo, da vida, da existência, da humanidade, que está fazendo com que todos nós estejamos, em certa medida, com alguma coisa à flor da pele. Todo mundo, nesse exato momento, está passando por alguma questão de ordem pessoal. Por causa da pandemia, por causa da recessão. Então, se a gente identificou que aquele caso fez com que essa questão viesse à tona, ou trabalho em casa, falou, vamos marcar uma reunião para a semana que vem, para a gente voltar a conversar desse assunto, conseguiu trabalhar até a semana que vem isso, percebeu que está de novo, né, meio que isento com relação a essa questão, que isso não está te afetando, que você vai conseguir prestar um serviço profissional de qualidade, continua. Não conseguiu? Passa para um colega, porque o cliente, o jurisdicionado, não tem nada a ver com a nossa questão. Tá? E aí a gente pode passar a ser parte do conflito e não da solução, e aí a nossa advocacia vai estar muito comprometida. Necessidades, gente, a gente precisa saber comunicar e identificar necessidades. Toda fala violenta é uma necessidade não atendida. Por que o outro está falando assim comigo? Né? E aí eu tento identificar o que ele quer me dizer, que às vezes nem ele entendeu a necessidade não atendida. Às vezes eu vou ter que identificar a necessidade não atendida, tentar atendê-la para fazer com que ele mude o modo dele de se comunicar comigo. E isso é muito comum em mesa de negociação. Então, vejam, é importante que a gente saiba identificar as nossas necessidades e saiba comunicá-las, porque também ninguém é obrigado a descobrir, a adivinhar, ninguém tem bola de cristal, nós somos advogados e não cartomantes, e não, né, fortune tellers, não é essa a ideia. Então, eu chego à mesa de negociação e falo, olha, então, meu cliente tem uma necessidade. Lógico que às vezes a gente não vai abrir de cara, você vai querer ouvir um pouco mais, lembra? Escutar. Às vezes você vai querer ouvir um pouco mais da outra parte para saber onde você está pisando. Mas chegou num ponto da negociação que está avançado, chegou num ponto da conversa que está avançado, lembra a negociação do contrato de honorários? Você fez uma proposta, o cliente não aceitou, ele apresentou uma contraproposta, você não consegue aceitar, aí você pode até abrir o jogo para o cliente, falar, olha, essa causa que você está me trazendo é uma causa complexa, eu vou colocar X horas de trabalho para uma petição inicial, o escritório tem um custo fixo, eu não consigo pegar essa causa por um valor de sinal menor do que X. Você abriu o jogo para o cliente. Tem um porquê, ele entendeu. Ah, mas o restante do pagamento, talvez eu consiga parcelar mais, eu consiga fazer uma parcela menor, ou eu consigo deixar para o final da causa, entendeu? Mas eu explico a minha necessidade e o cliente explica a necessidade dele. E aí a gente vai tentar calibrar as duas numa lógica do ganha-ganha para que ambos estejam atendidos. E aí você faz o seu pedido. Porque a gente também tem que saber numa negociação e numa conversa, qualquer conversa que seja, o que eu quero pedir, né? Imagina só, você vai à padaria, tá lá na fila, a fila tá grande, a hora que chega a sua vez, o padeiro pergunta, e aí, doutora, né? E aí, qual pãozinho? Ai, não sei. Um pão. Pão do quê? Ah, não sei, um pão salgado. Você não vai, a comunicação não vai para frente, você não vai conseguir fazer sua compra. Então, se eu vou começar aquela conversa, e é uma conversa programada, porque é uma audiência, é uma reunião de trabalho, é uma reunião para tentar um acordo, eu tenho que saber ali o que eu quero pedir. Ao final dessa conversa, qual é o meu pedido? Lembra? Qual é o impacto que eu quero causar? Qual é a meta que eu quero alcançar? Qual é o objetivo? Qual é o pedido? E aí eu faço meu pedido de uma maneira clara.
Não se trata daquilo que eu não quero, mas se trata muito mais daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito com essa conversa, para que ela seja eficaz e para que a gente chegue a algum resultado. Então, no fundo, o que a gente precisa é fazer da compreensão ou fazer da construção da eficácia nessa comunicação um esforço colaborativo. A conversa não está indo para onde deveria ir, eu, como parte, como uma das interlocutoras, eu preciso empreender um esforço para fazer com que essa conversa volte para o seu trilho, para que essa conversa volte para um patamar, para que ela volte para uma lógica produtiva. Então, é importante eu fazer com que o outro sinta que ele participe, tá? E aí vem aquela história da comunicação, do diálogo, pedir para que o outro compartilhe suas ideias, para que ele compartilhe seu raciocínio, fazer perguntas até que eu tenha entendido essa outra parte da história, parafrasear o que foi dito, para checar a informação, para checar a minha compreensão, para checar o meu entendimento, compartilhar aquilo que eu entendo também, aportar informações, dados, a minha versão, a minha perspectiva, deixando claro por que eu penso daquela maneira, principalmente quando houver distinção. Fala, olha, Fábio, eu entendo o que você me disse, pelo que eu pude compreender, o seu posicionamento é assim, assim, assado, porém, eu tenho uma visão diferente disso. Porque baseado em outro caso que eu já atendi, ou baseado numa característica, numa cláusula específica desse contrato, baseada numa necessidade que meu cliente me trouxe, eu acredito que a solução ideal seja outra. Então, eu compartilho e eu explico o fundamento. Eu convido a outra parte a fazer perguntas também. Foi importante que eu fizesse perguntas, mas é importante também que a outra parte faça perguntas, para ela questionar o que eu disse, para eu checar se ela entendeu, para que eu possa também, de repente, rever aquilo que eu falei, fazer ajustes se necessários forem. E mais do que nunca, aquilo que começa bem tem mais chance de terminar bem. Então, quando eu vou começar essa comunicação, é imperioso que eu comece de uma maneira amigável, que eu comece de uma maneira mais leve, que eu comece de uma maneira aberta, que eu deixe a outra pessoa falar. Não é um monólogo, é um diálogo, não é ping-pong, é frescobol. Que eu respeite a opinião do outro. Eu tenho esse péssimo hábito. Na vida pessoal, eu tenho péssimo... A pessoa começa a falar uma coisa que eu não concordo, a hora que eu vejo, eu já começo... Né? Eu tenho feito isso, assim, na última semana, eu tenho um namorado que fala sobre tudo, dá opinião sobre tudo, e a gente discorda sobre muita coisa. Ele começa a falar, eu já, ai, calma, Fabiana, não terminei de falar. Eu falo, verdade. Eu falo, ok. Aí é o momento da escutativa. Não pode falar. E aí, escutativa e de silenciar a voz interior, porque às vezes eu estou escutando e estou falando comigo mesma lá atrás, entendeu? Eu comigo mesma. Não, é o momento que você cai aquele disjuntor, você escuta. Fala que eu te escuto. Aí, depois de escutar, você faz a pergunta, parafraseia, para continuar o fluxo. E aí, uma frase que eu gosto muito, que a gente precisa sempre se lembrar. A melhor maneira de ganhar uma discussão é evitando a discussão. Se eu quero uma comunicação eficiente, o ideal é que eu não deixe que o frescobol vire ping-pong. Porque se eu continuar na lógica colaborativa do começo ao fim, a chance de eu chegar a um acordo, de eu conseguir o resultado, o impacto que eu quero ao final, é muito maior. E aí, para isso, eu vou precisar me preparar emocionalmente, em termos de conteúdo também. Eu vou precisar me conectar com o outro, ter essa disponibilidade, criar um vínculo de confiança com o outro. Ele tem que entender que ele pode trazer o ponto de vista dele, que ele não vai ser julgado, que ele não vai ser criticado, que aquilo vai ser tomado como legítimo. Eu tenho que fazer com que o outro sinta-se parte do sistema, sinta-se parte da conversa. Para isso, eu vou ter que me demonstrar receptiva, preciso avaliar, valorizar a participação da outra parte. E pensando nos contextos que nós frequentamos, né, principalmente quando eu penso nessas conversas produtivas, nessa comunicação eficaz dentro dos nossos escritórios, eu preciso ser um líder e não um chefe. E líder é aquele que dá exemplo. Se eu quero que a outra pessoa escute, eu preciso escutar primeiro. Não adianta querer cobrar que o outro me escute se quando ele está falando eu estou desenhando, estou olhando para o teto, estou pensando na minha petição. Não. Primeiro eu escuto. E aí eu dou o exemplo. Não porque eu sou melhor, mas não, porque eu quero uma coisa igual. E se eu quero igual, se eu quero cobrar do outro a atitude, eu preciso mostrar que eu também sei fazer. Então, eu escuto, eu pergunto, eu parafraseio, eu respeito, eu legitimo, eu integro. E com isso, se tudo der certo, a conversa vai ser eficaz. Se não der, a gente consegue identificar o que deu errado
E lembre-se, é circular, é um sistema. Se eu mudar a minha atitude, se eu mudar a minha postura, muito possivelmente eu vou conseguir impactar a postura e a atitude do outro e talvez consiga retomar a produtividade, eficiência e eficácia dessa comunicação. Então, hoje foi bastante rápido, eu tentei pincelar aí os principais temas, mas fica como reflexão, como provocação, porque bons advogados têm que ser bons comunicadores, em todos os sentidos, seja do ponto de vista verbal, seja do ponto de vista não verbal, seja pela palavra falada, seja pela palavra escrita. Nós precisamos tentar, na medida do possível, sempre, nos comunicarmos bem e de maneira eficiente. Espero que tenha sido interessante, pelo menos a todos que tenham, né? Tive a escuta de vocês, não sei se eu tive exatamente a escuta, né? Porque a gente perde aqui um pouco desse face a face das palestras, mas quem tiver perguntas, fico à disposição para que possamos tentar juntos chegar a alguma conclusão, sem a menor pretensão de trazer aí verdades absolutas, até porque verdades absolutas, cada vez mais eu começo a entender que não existem. Obrigado, Fabi. Foi uma palestra, assim, sensacional. É o que eu costumo dizer, né? Quando a Fabi fala, é um espetáculo, né? Não é uma palestra. Então, muitos elogios no chat. E você falou um ponto interessante que eu estava conversando com um colega, né? O meu chefe, na verdade, e ele disse que as principais ferramentas do advogado é a escrita e a fala, né? E nós estarmos sempre aprimorando essa capacidade, ela é extremamente essencial. E a questão da comunicação, então, nem se fala. Comunicação é tudo, principalmente aos acadêmicos que estão fazendo provas aí, vai ter aquela parte de se comunicar com os professores para conseguir uma notinha a mais, olha aí, já foi uma forma de dicas aí, né? E aproveitando esse momento, vou até pedir licença para a Patrícia e para a Vitória, que elas vão trazer aí algumas perguntas, se por acaso tivermos no chat ou no QA, eu gostaria de fazer uma provocação, até como uma forma de pedido de auxílio, né? Nas redes sociais, tem sido um local muito bélico, né? Então, muitas pessoas falam e ninguém se ouve, né? E eu acabo me colocando como uma dessas pessoas que não acabo ouvindo. Então, eu tenho que ter um jogo de cintura muito grande para eu utilizar da minha comunicação não violenta, né? Principalmente com os meus amigos, né? E, nesse caso, Fabi, como que a gente utiliza a comunicação no Facebook? Como, por exemplo, tem um amigo que também se formou em Direito, que ele é totalmente contrário aos direitos humanos, né? E totalmente contrário, diz que os direitos humanos não é bem assim como deveria ser, mas, enfim, como agir nessa forma, na questão da comunicação, porque uma coisa é conversarmos entre pessoas que são da área, mas nas redes sociais participam pessoas que não são da área do direito, né? E a gente precisa se comunicar de uma forma que essas pessoas também possam entender. E como que a gente pode tornar essa comunicação mais eficiente? Isso me faz lembrar, Fábio, de 2018. Né? Foi o ano das eleições, e eu sempre me lembro de um domingo. Teve um domingo específico antes do primeiro turno, salvo engano. Agora não vou lembrar se foi primeiro ou foi segundo. Eu não fiz campanha para ninguém, mas do candidato, que era o único, ou pelo menos era um dos únicos que eu achava bem complicado, porque é um candidato, não vou mencionar aqui, mas um candidato que era contra direito de minorias, que não são minorias, que são maiorias subrepresentadas, e que tinha um discurso aí carregado de ódio, carregado de... E até por ser advogada, me posicionei contra esse candidato. E comecei a receber ofensas de ordem pessoal,
desde postagens na minha linha do tempo de colegas advogados. Eu me lembro de um senhor formado pelo Mackenzie, não vou mencionar nome, até porque eu acho que eu acabei bloqueando ao final. Naquele dia não, mas ao final de 2018 eu devo ter bloqueado, porque a paciência também chega uma hora que acaba. Mas que ele me mandou símbolos eróticos do que eu precisava ter na vida para poder entender melhor o mundo, né? E assim, palavras de baixo calão. E naquele dia, essa discussão, a coisa estava muito quente, a discussão começou por volta de 11 horas da manhã. E quando começaram a surgir esses comentários nessa postagem que eu fiz, outras pessoas se sentiram também motivadas a fazerem os seus comentários tão preconceituosos ou tão desrespeitosos quanto, né? Porque ali virou um grande campo de batalha. Cada um dizia o que queria, quando queria, e a gente que aguentasse. E naquele dia eu tentei botar em prática a questão da comunicação não violenta. E eu prometi a mim mesma que eu não ia perder a paciência, e não perdi até as 8 da noite, talvez fosse hoje, teria sido meio diferente, né? Porque em 2020 está todo mundo sem paciência mesmo, eu já teria bloqueado todo mundo no começo, porque também gente, não é sempre que a gente consegue botar a teoria na prática, tá? Eu falo de comunicação não violenta, falo disso, mas tem vezes também que eu falo, meu Deus do céu, se alguém que ouviu minha palestra visse, tomava o meu certificado, se meus professores dos cursos todos vissem, tomavam o meu certificado, porque nós somos humanos. E nesse dia eu decidi rebater cada um dos argumentos com bibliografia. Eu ia até o link da biblioteca, mandava. Eu ia num site acadêmico de credibilidade, mandava. A pessoa trazia uma informação, aí eu trazia uma estatística de algum órgão que tivesse respaldo. E eu passei o dia fazendo isso. Mandei capa de livro, mandei documentário, link para documentário, mandei vídeo do YouTube de pessoas que têm conhecimento da área. Eu passei o dia fazendo isso. Funcionou? Não sei. Para algumas pessoas, talvez não. Mas lembra que eu não consigo mudar, no primeiro momento, como o outro age, mas eu consigo mudar como eu reajo ao que o outro faz. Naquele dia, eu estava muito imbuída desse espírito de mudar como eu estava reagindo, porque eu não queria entrar nesse mesmo tipo de embate. Então, para esse colega, por exemplo, que fala, né, direitos humanos para quem é humano, né? Eu acho isso engraçado, né? Tem determinadas pessoas que não são humanas, mas enfim. A gente precisa trazer alguma fundamentação teórica. Se a pessoa vai concordar com a gente ou não, Fábio, aí é uma outra questão. Mas o que importa, no fundo, é jogar a semente. É não entrar nesse mesmo tipo de comunicação violenta, porque aí o conflito só vai escalar, isso é fato. E é jogar a semente da informação. Porque pode ser que a ficha da pessoa caia na hora, pode ser que demore uma semana, pode ser que demore um mês, pode ser que nunca caia. Mas se você entrar no mesmo tipo de embate, na mesma discussão que ela, você está fortalecendo esse meio de comunicação desse indivíduo. E não está mostrando para ele que existe uma maneira diferente de se fazer a mesma coisa, que é através do diálogo. Entendeu? É difícil. Algumas vezes a gente vai tentar uma vez, 2, 3, e depois a terceira também a gente vai desistir às vezes, né, gente? Porque tem coisa mais interessante para fazer na vida, né? Pode ler um bom livro de direito, pode fazer uma petição, pode ver uma série. Eu já estou nessa fase. Tem uma vez, 2, 3. Não, também, né? Ninguém aqui também tem a pretensão de mudar o mundo, né? Isso é interessante. A gente não muda o mundo. A gente consegue se mudar. Isso já é muita coisa, acreditem. E mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando a gente muda, e a mudança é mais permanente, as pessoas começam a perceber e algumas vão entrando nessa mesma vibe. Porque as coisas são contagiantes. Uma mãe que só grita, ela vai ter filhos que só gritam. Quando ela deixa de gritar e passa a conversar, com o passar do tempo, essas crianças vão aprender a conversar também. Entendeu? Então, eu acredito muito mais nesse poder do exemplo, e aí vem a questão da liderança, no bom sentido. Não é que você queira ser líder de ninguém, não é isso. Mas você encabeça a mudança, você encabeça esse movimento dialógico. Se a pessoa vai te acompanhar ou não, aí, livre-arbítrio, né? Se ela te acompanhar, ótimo. Se ela te acompanhar minimamente, já dá para continuar essa conversa. Se ela não te acompanhar também, talvez seja o caso de lavar as mãos e falar, olha, querido, então, ok, você é formado em Direito, eu também sou, só que eu preciso dizer que eu sou de uma linha que talvez você entenda mais progressista, eu entendo que é uma linha que interpreta
né, as convenções internacionais, a Constituição de uma maneira mais ampla ou pelo menos mais adequada, mas, né, o mundo está aí, são várias as perspectivas, obrigada a passar bem. O que não dá é para tentar rebater esse tipo de pessoa utilizando a mesma lógica, porque aí a gente acaba perdendo a razão, entendeu? Não que a gente queira ter razão, mas a gente acaba perdendo qualquer credibilidade naquilo que a gente está falando. Olha, temos aqui um futuro acadêmico de direito. Sossega, sossega. Gente, home office é isso, a vida como ela é. Né? Mas é isso, Fábio, assim, não tem muito como você mudar as pessoas. Né? Você pode tentar dar uma dica. Olha, tem uma outra maneira. Não sei se é mais certa ou se é mais errada, mas é uma outra maneira de discutir esse mesmo assunto, tentando considerar outros pontos de vista. Excelente. Eu já estou nessa fase realmente da parte de livros e séries, né? Que chega um momento que a gente ganha mais indo para o outro caminho, né? Mas exatamente. Perfeito. Patrícia, Vitória, eu tomei a liberdade de provocar a Fabi, porque eu precisava muito desses conselhos aí, mas a fala é com vocês, tá? Se tiver alguma pergunta ou se algum dos participantes por acaso tenham mandado alguma pergunta no chat ou no QA. Eu vi que teve bastante manifestações aí, né? Gostaram bastante da palestra, que foi um espetáculo realmente, mas se tiver alguma colocação, por favor, tá bom? A Fabi está aí, vamos aproveitar que a Fabi está conosco aí. Vamos aproveitar, a verdade. Muita gente elogiando muito, né? Foi uma palestra riquíssima, né? De informações, de ensinamentos, assim, né? E tão importante para a nossa carreira e para a nossa vida, né? Como um todo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar participando, né, dessa palestra e de também estar representando aí todos os acadêmicos do direito, né? Tem aqui uma pergunta da Shirley Garcia. Ela perguntou para a doutora Fabiana como a pandemia influenciou nos processos comunicativos advogado-cliente e entre partes, frente aos novos modelos de interação à distância. Eu acho que, na verdade, eu vou dar um rascunho de resposta, Shirley, porque a sensação que eu tenho cada vez mais é que nós só vamos conseguir falar alguma coisa sobre esse período com um pouco mais de segurança daqui a uns anos. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acredito que são muitas mudanças. Nós fomos compelidos a uma nova vida. Eu tenho me questionado muito, e isso aqui eu estou até no momento de terapia, né? Eu tenho questionado muito se a nossa vida vai voltar a ser o que era. Porque nós começamos em março achando que tudo ia até o final de abril, aí até o final de junho, e até julho, e até setembro, e até outubro, entramos em novembro, né? E agora a gente está se questionando até quando tudo isso vai, né? E se existe uma maneira de voltar, porque a gente está adquirindo hábitos novos. Então, a relação, por exemplo, advogado-cliente. Eu sempre tive uma relação muito forte com os meus clientes pelo WhatsApp. Eu atuo muito em família. Então, eles me mandam documento, eles me mandam insatisfações, conflitos que estão acontecendo na hora. E eu sempre consegui responder o WhatsApp de cliente meio que em tempo real. O cliente mandava, eu respondia. Mandava áudio, eu ouvia. Agora, tudo se dá pelo WhatsApp. A gente não tem mais a reunião presencial, as demandas aumentaram, os conflitos aumentaram, o nosso isolamento aumentou, com isso a nossa carência por interação aumentou e a nossa procura por pessoas que nos ouçam aumentou. E isso automaticamente impacta o trabalho de alguns profissionais da psicologia, da advocacia, tem recebido aí áudios, perguntas, dúvidas, que às vezes não necessariamente dizem respeito àquele caso que nós estamos atendendo. Nós estamos todos num contexto muito difícil, né? Muitas pessoas não estão trabalhando no escritório, então nós estamos meio que isolados em casa, mesmo quem não está totalmente isolado. Se vocês contarem com quantas pessoas vocês interagiam por semana,
até fevereiro desse ano, e com quantas pessoas vocês interagem pessoalmente por semana hoje, por mais que tenham voltado a trabalhar, esse número deve ter caído pelo menos em uns 80%. Isso para quê que eu digo isso? Para dizer que a quantidade de interações presenciais caiu, aumentou o número de interações virtuais, online, remotas, e alguma coisa está mudando com tudo isso. Digo até por mim, algo que preparando essa palestra eu percebi. Eu preciso voltar a ligar para meus clientes. Eu perdi o hábito de ligar. Eu estou resolvendo tudo pelo WhatsApp. Lembra que eu falei que o meio que a gente escolhe importa? Dando essa palestra, eu que sou linguista, percebi que eu estou deixando bastante a desejar. Por quê? Porque está tudo no WhatsApp, é muita informação, então você resolve ali, você manda um áudio, você responde aquilo ali, já responde 10 conversas em 1 hora, ao invés de ligar, você sabe que se você ligar, você vai ficar mais tempo, então você também sabe que está com uma rotina tripla, casa, trabalho, isso aqui. Então a gente está mudando o nosso padrão enquanto sociedade, e cada um de nós está mudando o padrão de comunicação também, pessoal. Né? Então, mais WhatsApp, mais coisa escrita. Esse escrito é tão complicado. Eu sou a rainha dos áudios. Quem trabalha comigo na OAB, quem trabalha comigo no escritório, quem é meu cliente sabe, eu respondo tudo em áudio. Por quê? No áudio tem entonação, no áudio eu consigo explicar, no áudio não tem pontuação errada que pode me levar o meu cliente a outro entendimento. Lembra da pergunta, do parafraseio, da paráfrase? O cliente não vai parafrasear pelo WhatsApp. E às vezes ele não vai perguntar, ele vai ler, vai achar que entendeu e vai fazer. Então, manda um áudio. Em último caso, fala para o cliente, estou te mandando, se não entender, me liga. Me avisa que não entendeu e me liga. Porque também não é sempre que a gente consegue ficar ligando. Eu tenho visto pelo escritório. Desde a semana passada, eu comecei uma tática nova. Eu não estou mais ligando, eu não estou deixando o WhatsApp mais ligado, porque esse é o meu celular do WhatsApp. Eu deixo desligado e eu ligo de tempos em tempos, porque eu não estava conseguindo trabalhar. Eu não estava conseguindo peticionar de tanta mensagem de WhatsApp que estava chegando de cliente. Por quê? A gente não tem mais reunião presencial, a reunião é remota, e aí tudo a gente resolve pelo WhatsApp. O que acontece? Ao invés de você ter uma reunião por mês com o cliente para falar do caso, às vezes o cliente fica te mandando um WhatsApp por dia para falar sobre o mesmo assunto. Entenderam? Assim, não sei responder para onde está indo isso. Não faço a mínima ideia. Mas eu senti, e talvez vocês também tenham sentido, que alguma coisa já mudou muito na nossa maneira de interagir, na nossa maneira de nos comunicarmos. Essa questão do remoto, em uma certa medida, também foi boa, porque eu também tenho percebido isso, que algumas reuniões que eram dificílimas de marcar, porque alguém estava em Santana, o outro fora de São Paulo, aí ficava aquela história, reunião presencial, mas doutora, não sei quando eu vou para São Paulo, agora faz todo mundo no Zoom, tá todo mundo ali. Então tem coisa boa, mas também tem coisa não tão boa, né? Porque estamos todos separados aqui por uma tela, estamos com uma aparente, com um superficial sentimento de que nós estamos todos próximos, quando não estamos. Estamos nos tornando, talvez, isso eu estou vendo pelas crianças, isso muito tem me preocupado, seres um pouco antissociais. Eu tenho um filho de 11 anos que já falou muitas vezes nessa pandemia, que se pudesse ele continuava tendo aula de casa, que está ótimo em casa, que não precisa voltar. E isso me causa muito espanto. Como assim não precisa voltar? Nós somos seres sociais. A gente vai continuar usando máscara? A gente vai continuar cada um dentro da sua casa? Ai, mãe, tá ótimo. Aqui tem Netflix, tem isso, aquilo. Tá, tudo bem. Mas não tem gente. Entendeu? Mas não tem pessoas. Como assim? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Porque nós estamos dentro de um padrão diferente de comunicação. E se isso se alongar muito mais, talvez isso vire um problema. Se a gente não souber dosar as coisas. É isso. Um esboço de resposta. Acho que tem mais uma pergunta aqui que a Vitória vai trazer. Boa noite a todos, boa noite, doutora. Foi uma ótima palestra, uma palestra que edifica, né? Quando nós muda, nós abre a nossa mente, que não é assim, que não é gritar, que não é colocar que você é o dono da razão, que você sabe de tudo e, na verdade, você não sabe de nada, né? Porque você tem que estudar até o fim da vida, porque se você olhar para o lado, você não sabe de nada,
né? Sempre o outro tem algo para te ensinar, para te mostrar que tem caminhos diferentes. E o diálogo, sim, é o melhor caminho de todos. Eu vou ler uma pergunta aqui, doutora. Da Tainara. Ela falou assim: boa tarde, doutora. Tenho uma pergunta. Nesses casos de passar para o outro advogado, se for pelo sistema público, o advogado pode passar também? Sistema público, ela quis dizer, talvez, como assistência judiciária? Provavelmente. Aí eu vou ser bem honesta, eu não vou arriscar uma resposta e vou até explicar o porquê, porque realmente eu nunca trabalhei no convênio com a defensoria. Então, a gente sabe também. Então, vamos lá. Deixa eu até pensar num contexto até mais amplo. Pensando na questão da defensoria e pensando também em quem trabalha em escritório, né? Quem trabalha numa grande banca, na qual em sua célula haja outros advogados que possam assumir o caso, ótimo. Mas quem trabalha também numa pequena banca, principalmente se for advogado associado, se for advogado sócio que presta serviços, talvez, e a banca decidir que vai continuar com o caso, talvez essa pessoa não vá conseguir passar para outro colega o tratamento daquele cliente, o trato com aquele cliente e a própria representação dele para aquela causa. Aí vai ser realmente uma situação na qual eu entendo que, para que possamos ter um trabalho minimamente adequado dentro dos nossos princípios, dos nossos ditames éticos, e que também traga para esse cliente um resultado minimamente satisfatório, eu acredito que nós deveríamos nos socorrer daquilo que acontece com mediadores, daquilo que acontece com profissionais da saúde. Toda vez que um profissional psicólogo atende alguém numa causa que mexe muito com ele precisa de um supervisor. E esse psicólogo que atende esse paciente, ele acaba dividindo com o olhar de um terceiro, neutro, de uma pessoa externa, que olha e fale, olha, pera lá, talvez aqui você esteja errando a mão, porque aqui você está levando para o lado pessoal, talvez aqui você tenha que fazer diferente, aqui você não está enxergando como advogado, está enxergando como parte. Então, pode ser, no meu entender, que na impossibilidade de passar esse caso para outro colega, por causa de um convênio da defensoria, porque no escritório não tem outra pessoa que possa assumir, o escritório já aceitou o cliente, e aí você também não vai deixar de fazer o seu trabalho, ainda mais num tempo desse de recessão, de pandemia, por uma questão pessoal, mas que você tente conseguir esse apoio, tente conseguir essa orientação, tente conseguir esse olhar externo de um outro profissional. Se é um supervisor, como acontece na psicologia, que seja um colega seu, que seja um amigo seu, alguém da pós-graduação que faça pós junto, um amigo que também atue na mesma área, com que você consiga dividir as tuas angústias de poder de ter que atuar naquele caso e poder dividir também a sua percepção. Porque se você está se sentindo impactado pelo caso, a tua percepção ela vai ser determinada de alguma maneira por esse contexto muito específico disso ter te afetado do ponto de vista pessoal. Entendeu? A gente não vai conseguir a imparcialidade, não vai conseguir o profissionalismo puro, objetivo, que às vezes a gente precisa para lidar com essas causas mais pesadas, para lidar com essas causas mais complexas. Tem aqui um comentário do acadêmico também, o Frederico, né? Acho que aquela hora que a doutora estava falando da simetria na comunicação, né? Ele manifestou dizendo que apenas que com o olhar, quando ele entrou numa sala de audiência para assistir e aprender, ele sentiu essa manifestação de poder por parte do juiz, né? Como quem diz, o que você veio fazer aqui? Ele se sentiu fuzilado, né? Então, assim, não é só na palavra, até no olhar, a comunicação, né? Ele sentiu bem, aquele juiz se comunicou muito bem com ele, né? Mas no sentido de excluí-lo, né? Sim. Perfeito. Pelo andar da hora, infelizmente, o nosso tempo com a nossa palestrante esgotou. Eu vi até aí que tivemos um pedido
de indicação de livros, mas desde já, eu já informo quem fez esse pedido, nós vamos fazer uma postagem, né, do dia de hoje e vamos indicar a rede social da Fabi, e aí quem quiser pode ir lá, pede essas indicações de livros aí, que é sobre direitos humanos, e falar sobre direitos humanos é importante, né? Mesmo que tenhamos que utilizar da comunicação não violenta com alguns amigos, mas isso é uma outra história. Mas agradeço, Fabi, pela sua disponibilidade, pela palestra, pela aula que você deu, que foi uma verdadeira aula. Agradeço também as acadêmicas, a Patrícia e a Vitória. Agradeço também a nossa presidente, Adriana Cecílio, né, por nos liderar nessa comissão tão bacana, que tem tantos eventos maravilhosos, e agradeço vocês aí em casa também por terem participado conosco até esse momento, e nos sigam nas redes sociais, tá bom? Obrigado a todos, e vamos encerrar, que já chegou a nossa hora, infelizmente. Tá? Um beijo a todos, se vocês quiserem deixar aí a despedida de vocês, e nos vemos numa próxima oportunidade. Agradeço imensamente o convite. Um grande beijo a todos. Um beijo a todos.